Senhor, nós te agradecemos porque tu és Senhor. Jour après jour, on renouvelle la bonté paternelle pour nous. Dia após dia, renova a bondade paterna para nós. Disseste 2 vezes na semana para levar o povo no Monte do Benfica. Primeiro dia e sexta-feira especial, fim de semana. Veja no princípio de semana. Estamos a depender de ti, Senhor. O Monte Benfica é este. O povo é este. Esteja presente cá. A loucura da pregação e liberta. Permita que a loucura da pregação nos liberta. Anulamos todo inimigo, de longe como de perto, seja longe de nós. Manifesta de mestre, a cruz de Golgota esteja presente, aqui e longe onde está a família. E todos que nos acompanham, eles também alcançam a graça. A garantia do serviço é a proteção, o salário é direito. Faça aquilo segundo a sua misericórdia. Estamos no fim do júbilo. Que libertes tu. Que leve o coração na consciência és tu. Que dá dinheiro àquele que tem és tu. Liberta-nos. Queremos a tua ajuda. Segundo esta palavra pronunciada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a Deus. Deus tinha nos dito que somos estériles. Estéril não é só aquele homem que não nasce. Mas estéril é aquela pessoa mesmo nascer não beneficia nada. Nascer é fazer o trabalho. É tudo de vida. Você trabalha não beneficia nada. Você é estéril. Se a pessoa entender o seu estado, seja bem-vindo diante desse Deus Criador. Temos nosso grande tema do mês. O sucesso. Sucesso igual sucessão. Fazer o sucesso depende daquele que você está a seguir. Se você não fazer da divindade, é deboche, é pecado. Aquele pecado é influência do inimigo. Vai te levar nos outros caminhos, é aquilo que é chamado a tendência. Final de contas, a tendência vai te levar no defeito. É o pensamento que tu tens. Eu quero negar aquilo que é bom. Aquele pensamento. Mau pensamento não é da divindade. Vai te levar na falência. Vai ficar parado. Não vai ter força. Hoje é outra coisa. É primeiro dia de semana. No Monte do Benfica, segundo o pensamento de Deus. Vamos levantar-nos. Totalmente Nzambe na 1 Samuel 15, verset 16 a 26. 1 de Samuel 15, capítulo 15, verset 16, versículo 16 qui non a 26. Até 26. Samuel dit à Saoul, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdire ces pécheurs, les Amalécites. Il leur fera la guerre jusqu'à ce que tu les aies terminés.
Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur les butins et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur les butins de brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphin. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saoul dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. 26. Samuel dit à Saoul, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Parole du Seigneur. Amém. Português. Assim diz a palavra do Senhor. Então disse Samuel a Saul, espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe, fala. E disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. 18. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, destrói totalmente a estes pecadores, os malequitas, e peleja contra eles até que os aniquile. 19. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. 20. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amalek, e os amalequitas destruí totalmente. 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. 23. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. 24. Então disse Saul a Samuel,
Pequei porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. 26. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor e já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Ngala Otanga 23, 26, na verset 35. Palavra do Senhor. Amém. Ngala 23 jusqu'à 26, verset 35. Koboya mitindu ya Yawe ekokani na lisumu ya kindeki. Ekokani kutu na kokumisa bikeko. Lokola obwakaki maloba ya Yawe, yepe abwaki yo. Ozali lisusu mokonzi te. Bongo Saulu alobi, nasali lisumu, naboyaki kolanda mitindu ya Yawe. Pe maloba na yo, nabangaki bato na ngai. Yango wana nasalaki ndenge balingaki. Kasi sikoyo nabondeli yo, olimbisa lisumu na ngai. Pe tozonga nzela moko na ngai po nakende kokumisa Yawe. Kasi Samuele azongisi te, nakozonga nzela moko te na yo. Pamba te obwakaki maloba ya Yawe, pe ye abwaki yo. Ozali lisusu mokonzi ya Israel te. Tina liwa na ye, Samuel akutanaki lisusu na Saulu te. Pamba te azalaki kolela mingi po Yawe ayokaki mawa na ndenge atiaki Saulu mokonzi na Israel. Sentemos e ficamos silêncio. Soki oyaki kolanda mateya po bakangola yo, mateya ekangola yo, tikaka makelele. Se vieste acompanhar a pregação para te libertar, deixa barulho. Controle bana na bino batambolaka. Controla vossas crianças, filhos que costumam andar. Esprit antaba bakata ki yango deja. O espírito do cabrito já foi cortado. Soki botiki bana na bino bazo tambola. Se deixar vosso filho andar, toyebite service nini bakosala bango lisusu. Não sabemos qual é o tipo de serviço que vão operar mais. Yebisa mwana na yo uza cabrito te, uza cabra. Fala no teu filho, você não é cabrito, não é cabra. Yebisa mwana na yo. Fala teu filho, fala. Soki bake tambola era fala. Cabrito. Você não é cabrito, você não é cabra. Fala assim nos ouvidos do teu filho. Da tua filha também. Ok, su tema na biso ya lelo. O nosso tema de hoje ezali la resistance. A resistência. É que mutu oyo aza na influência mabe. Que tem mau influência. Ata bazoteya ye. Mesmo estão a lhe pregar. Kolobete influência mabe oza nango. Dizer que aquele má influência que você tem, esika outa, que recebeste de onde que tu saíste, vai te levar na tendência de fazer as coisas que costuma fazer. Amanhã você vai na falência. Vai na falência, a falência vai ficar falência e que na perde a connaissance. Falência leva até perca de conhecimento. Se você é desse gênero, não quer mudar, o que você costuma fazer é resistência. Para pôr na ndengozali. Resistência em relação de que você é, daquilo que você está ouvindo. E de modo que não está a mudar, não está a obedecer. La résistance. A resistência c'est la perte ou absence de sensibilité. É a perca ou
ausência da sensibilidade. Par rapport na texte na biso. Em relação par do rapport texto, na besoin nzambe aza nango. em relação da vontade Mutu de aza Deus na tem, perte ya sensibilité. que tem perca Ata da balobi, sensibilidade, on mesmo dirait falar, azoyoka te. parece não estar ouvindo nada. Obungisa sensibilité ou bien oza na absence. Yo nunca ozala sensible. Perdeste a sensibilidade ou nunca foste sensível. Pasi na yo yebi. Conhece a tua dor, o Kolela teu na yo sofrimento, yebi. teu choro. Ata batei, tolongwa na idolatria. Mesmo pregar, Mutu vamos sair na lokola idolatria. zoyoka. A pessoa parece estar a ouvir, parece não. Ela quis pôr na nzamba lobi oza resistance. Para Deus, assim diz que você é resistente. Perde ou absence de la sensibilité. Perca ou ausência da sensibilidade. Como tu não soube balobi, wabasala msala pona bana, il faut motema oyoka motema. Nzambe maladi. Homem normal. Basta dizer que vão fazer serviço das crianças. Cada está preocupado a dizer para meus filhos se proteger. Estão a dizer que a mesa está acabada daqui a nada. Pessoas vão ficar no mesmo estado. Se eu sentar, toda a minha casa vai ficar sentada. Eu sou responsável de casa. Sou sensível. Tem que procurar já. Aonde? Em que lugar? Mas a pessoa não está entendendo, não está compreendendo. Resistência. C'est l'opposition. É a oposição ao dessein, plan. A oposição no plano de Deus. Plano de Deus deixa o pecado. Quer libertar-vos. Vinde para ouvir a palavra do Senhor 2 vezes na semana. No monte de bem fica quer libertar. Todo problema que tem entra no capim, na oração. Quando vai voltar e tu vai receber a resposta. Sou a resistente. Ele vai ficar oposto no plano de Deus. Deus tem um plano maravilhoso para o homem. Mas o resistente é oposto. Se perguntar quem veio no capim durante a semana, por que aquela vez vemos 200, 300, agora não. As pessoas estão resistindo na vontade, no plano de Deus. Plano ya nzamba oposição. Azana plano merveilleux. Deus tem um plano maravilhoso para contigo. Mas o homem está resistindo. Vou fazer, até desenvolver. Oposição ao dessein, ao plano merveilleux de Deus. É a oposição no plano maravilhoso de Deus. Volonté. Nzambe azana a vontade wana. Deus tem aquela vontade de libertar as pessoas, de dar a mão da ajuda, de dar dinheiro às pessoas. Mas o homem está ficando oposto na vontade de Deus. Depois de 3 meses quer libertar, quer dar dinheiro. Mas o homem está resistindo. Está oposto no plano de Deus. Cada vez traz um pouco de dinheiro no envelope. Estão a resistir à vontade de Deus. A vontade de Deus não é demorar na mesma posição. Chorar a mão na bochecha. Que casou, volta, que vendeu mercadoria se estragou. Aquilo não é a vontade de Deus. A vontade de Deus que vai do sucesso, progresso. É a vontade de Deus que faz chorar. Não é. Viram a libertação da irmã cá. Todos têm projeto de viagem. Com seu irmão menor. Nzamba lobi leki na ye o voyager te bilamba ya kokata atali saka bobola roupa cortada atali saka na za mutu ya pasi na go voyager te babi nunca go voyager na teni oyo nunca pode viajar com esse za na pantalão ya kokata naquele dia ozana ngo ebele tem na igreja não costuma ir vender bebida nunca vai voyager na teni oyo te na teni
Nesse vestido, o vestido também, vestuário, é o espírito. Assim mostra que eu sou pobre. Nunca vai trabalhar. Afinal, dá substância. A olhar é sofredora. Vai aonde? Na loja estão a vender uma calça inteira. Você compra aquilo que é cortado. Com teu dinheiro. Mostrou, ela está a mostrar o seu sofrimento, a sua pobreza. Pessoa está suposto, fica oposto na vontade de Deus. O sentimento, o desejo, a vontade que Deus tem contigo. Na Ezequiel 33. Ezequiel 33. Se dizer no mal que vai morrer, eu não preciso lhe matar. Quer que o mal deixe a sua burrice e pratica o bem. Versículo 11. Se dizer no mal que vai morrer, eu não preciso da sua morte. O meu problema é que ele se arrepende. Se dizer no justo e ganhar, deixar a sua justiça pecar, não quer dizer que a sua justiça é que vai lhe vencer. Aquela justiça daquele tempo, nós que éramos assim, andar na justiça. Se deixar começar a pecar, todo do bem que tinha feito está enterrado. Vou começar a contabilizar do mal. Do mal. Deus é assim. O mal que deixou o pecado faz o bem. Deus esquece tudo de malidade. Torna justo que deixou a justiça, porque fiz, vai enterrar tudo do bem que tinha feito, vai começar tudo do mal. O que fizeste? Oposição ao dessejo, aquela oposição no plano, na vontade, no sentimento do outro. Ou no seu próprio paixão. O plano, esse marido tem plano de chegar no mundo, vão fazer isso. A mulher vai devagarinho, rouba nosso dinheiro estamos a guardar para fazer aquilo. A mulher, o dinheiro da praça não chega. Bombom, tem óleo, tem bombom, tem arroz, tem milho. Il faut 15 000 na 15 000 chaque jour. Ele gasta somente 15 000. Tem ou como não? Se opose na plan bazana. Está oposto no plano que chora. Que espera as casas são vocês. Será minha. A casa será tua. Vamos dividir. Espera então o plano que estão a fazer para cumprir. Por que você não devolve dinheiro? Os outros vêm dizer, meu marido se devolver dinheiro vai recuperar. Porque você não é gatuna. Eu vi que tem óleo. Tem muito dinheiro. Compra aquilo que não tem. Ou aquele dinheiro resto guarda. Amanhã quando estava a procurar dinheiro do pão, dá dinheiro, se deram 500. Você vai tirar 200 daquele dia. Vai ajuntar. Mas o homem sempre é oposto. No plano de Deus. Sempre é oposto no seu plano. Mesmo é dele próprio. Mesmo dele. Sempre é oposto. O que vai lhe melhorar sempre fica oposto. Vocês são inimigos da cruz verdadeira. É verdadeiramente a bruxaria. Não é em vão. O que não paga. Você está ligado naquilo que não paga. Desde que começaste. Ofenda as crianças sempre. Não te pagou nada.
E por isso obedeceram, porque você lhes ofende. Come rapidamente, acabou, cruza os braços. Porque aquele filho não gosta de mandar. O que ganhasse? Engordaste como que? Como engordaste como ele ali está procurando que vai diminuir. Quando comia a comida rapidamente, porque a fruta não chega. Hoje ou amanhã para lhe diminuir. Começa a corrida do sangue até aqui. Toda semana vai diminuir. Olha a tua mana, diminuiu. Começa a vir a pé. Está vendo aquele comida que comeste rapidamente? 4 pães, 5. Os olhos 4 e 5, os abatos combem. 4 e 5, são quanto em casa? Os olhos ganham gordura. Agora está procurando, quem vai me tirar a gordura? Na agulha ou na operação? Na família diabetes ali. Mesmo me disser que na família tem diabetes, é hereditário. Não come, me deixa comer. Resistir. Se defender. Se opposer à la force. Oposto na força. Oposição. A oposição. Bíblia lobi Israel. Alingi nzambe trop. Gostou muito de Deus. Mas Deus que lhe dá a força, não lhe gosta. Você é oposto naquilo que é a força. O que é a força para ti é a divindade. É a santificação. Não fica oposto na santidade. O que Deus diz é aquilo que é a força do homem. O que Deus fez é a força do homem. É a força. Mas o homem sempre fica oposto. Ele ali vende seu ovo. Vale a pena sacos. Vendeu o código. O filho tornou muito dinheiro na sua vista. Quando despertou-se, só girava com os sacos. Para ferver. Tem que lhe falar, ela ali, bruxa. Aqui a pessoa come ovo. Tem que soprar nos ouvidos. A bruxaria não é coisa de brincadeira. Quem pode resistir se não é bruxa? Ele fica posto naquilo que dá força, que costuma amaldiçoar as crianças. Ele esquece que o filho, a filha é o seu futuro amanhã. Suas irmãs começam a amaldiçoar ele que ele fez. Todo o peso será sobre si. Vai sentir como que cuia. Todo aquele que resiste à palavra, que fica oposto naquilo que dá força. Aqui no 1 de Samuel. Na 1 Samuel 9. Se começar no 1 de Samuel, capítulo 9. Versículo 27. Samuel a disse Saul, telema, arrête. Samuel disse a Saul, para. Disse no teu servo para passar em frente. Parou, lhe ungiu, tornou homem. Começou a lhe mandar, vai, segunda vez faz aquilo. Negou de fazer. Não obedeceu. Deus disse, mata o rei da Amaleque e tudo. Pessoa, animais. Deus tinha prometido a Moisés, escreve no livro da lembrança, vou acabar o malequita pouco a pouco. Queria lhe acabar na mão de Saul. Mesmo a bruxaria da família. Deus quer acabar naquilo que prejudicou as pessoas.
na batu na trouxe inimigo com o seu povo, na richesse na ye com a sua riqueza. yoka Saul eloko azosala Ouça Saul que está a fazer. azwi bato abomi banyama oyo ya Matou koponda toda abomi pessoa, banyama ya aqueles mafuta animais magros, balobi oyo bato balobi te oyo eza mafuta topesa nzambe aquele rwa animais oyo aza rwa gordos. lokola ngai me Ele oyo disse, vamos dar azonyokwama oferta. soki oyo oyebi histoire te O rei é como eu, tuna está bato oyo sofrendo a bauta você. Egypte ndenge ya Se maleki não conhece a história, Completa pergunta que marcha vieram do na Egito, como que a soki balobi Malequita nzambe complicou amemeli yo na a porte marcha po de osilisa Israel. eza nzambe moto azokombate Se Deus te trouxe para você alingi acabar, asilisa na é histoire ya Deus que maleki está a combater. me Quer yo acabar oyo com a história bazopesa da opportunité Malequita. Você que oyebi te está a aza dar roi oportunidade. lokola ngai Ele é o rei como eu. me oyo asala kuna O que ele tinha Yo feito oyebi lá, yango te. você não sabe. aboyi koboma Negou de matar. samuel aye Samuel foi. saul etelema Samuel, ezanga moto na tia yo mafuta Saul, para. Eu que ezanga moto na tinha biso ungido. telema lekisa moto na yo liboso Eu que ozala. tinha te dito, para, Ao deixa sanctifie yo passar o te teu na servo. moto na kati Não posso te aleka santificar ayeba com te nini alguém no meio. ezoleka warete Ele passa para não wana na saber o que verset vai passar. 27 ya chapitre 9 Aquilo é versículo awa 27. na 15 do azoyebisa capítulo 9. arete Aqui no capítulo 15, diz ngai também, batinda para. na yebiso telema otelemi Foi eu awa que eza tinha ngai enviado batindi para telema telema Eu que enviaram nayebisa yo também makambo para. nzambe ayebisinga na butu Vou te dizer o que Deus me ntango disse essa ozalaki noite. eloko te na miso Quando na você yo era nada no nzambe atia yo diante do mafuta povo, te mpo okoma roi Deus não tinha te ungido para mpo na tornar nini rei. ntango atindi osilisa benemi Porque quando otiki te mandou para acabar os inimigos, kasi na obeir Deus- na obeir na Eu nyonso obedeci, nzambe alobaki eu obedeci yoka de eloko tudo que epesaka Deus nzambe kanda que dá ira a nzambe Deus. nde ayebi Deus que ke sabe otosi te que não obedeceste. yoka kasi Oisa. na obeir na voix ya nzambe Eu obedeci nasali na nyonso voz de alobaki Deus. Fiz bongo roi tudo que ele oyo fez. aza roi te Mas esse rei que tu soki haverá, soki não é obomi rei. bato Se me oyo matar ayebi pessoas, stratégie nyonso que conhece toda a estratégia, ya konyokola bino eza roi devo yo olobi na castigar este bomi rei. bongo E banyama você oyo está dizendo tudo. ngai na E esses épargne nde roi animais? me Eu banyama tirei eza o bato rei, mas bato nde balobi os animais são um povo banyama ya que diz. mafuta Todo nzambe ye te animais de banyama ya mafuta gordura, boye tokende koboma todo animais yango bato gordos, balobi não podemos topesa matar. mbeka Vamos dar o holocausto. yango bazotuna Eles estão a perguntar. bazotuna ye Lhe perguntaram. yokanisi Você pensa, nzambe asepelaka na ofrande Deus gosta da oferta, na basacrifício o sacrifício, koleka obeissance na voix na ye mais que a obediência na sua voz. yokanisi soki nzambe alobi Você pensa que yo oloba ete papier eza molai nakoma você vai dizer que yango asepelaka nango o papel é comprido para me escrever, assim vai alegrar com isso. nzambe asepelaka bongo te Deus não se alegra com aquilo. donc kutu lelo abana oyebisa ngai eza na moto mosusu lisusu balobi ofrande na ye bazwaka te nazoluka ye Hoje, não pode receber a sua oferta. bazwaka ofrande ya moto tele te aza ya mwasi nayebi te eza nani É uma mulher, não sei quem, estava a procurar na mente. mosusu oyo babatosi Outra senhora. on dirait oyo Penso que é esse. zala wana Fica. bazwaka ofrande na ye te Não pode receber a sua oferta. nani alingi awo ofrande bazwaka te Quem vai aceitar aqui para não receber a tua oferta? olobi yokanisi nzambe asepelaka Você pensa que Deus se alegre se na ofrande yango na basacrifice koleka obeissance na voix na oferta ye e sacrifício ye alobi moto atosi te me Mas moto que makasi na ye obedeça na ofrande na sua voz, mas a pessoa Na é botumba forte nas mbenga. ofertas, com o holocausto. komona te awa baboyi ofrande na jibile kolo nango azawa Nunca ouviste aqui no Júbilo Abi? negaram a oferta. nzambe azwaka ofrande leki na mashine Deus Me wana recebe a ya oferta jibile que eleka na passa na mashine máquina, te mas do Júbilo não passa na máquina. bazwa te Não receba. soki osololi na ye akoyebisa yo esika auta nango Se lhe perguntar, vai te dizer de onde que sai yoka nini aquela nzambe oferta. asepelaka na ofrande koleka Você obeissance pensa que Deus se alegra se moto aza na eloko oferta akopesa nzambe que é ndenge obediência.
Você pensa que o homem tem algo de dar a Deus? Tem algo de dar a Deus? E tal pessoa sai da onde? Ele também está perguntando quem vai ajudar. O que vai dar a Deus vai sair aonde? Deixa a resistir a voz de Deus para dizer que vou dar. Nunca ouviu aquele dama que está atrás. Deu. Esse dízimo deram um Jeremias. Vem no seu 500. Deu. À noite. Esse dízimo que eu dei, negaram. Ela própria que está dando a resposta aqui, negaram. Negaram não é que a pessoa que vai dar. Aquela pessoa que vai dar vai receber. Que anda a agradar o sacrifício. Negou. Por isso acabam as ofertas. Além de melhorar e de modo que está a dar a tua oferta. A oferta dos culpados. Se tocar aonde não pode mexer. Mesmo filisteu. Você segurasse a arca. É a maneira de despojar tudo que vai fazer de ouro. É aquela vez que mas Deus estão a fazer estátuas. Se Deus está pedindo oferta nos pagãos, não é mais de prata. É estátua em ouro. Está a recuperar tudo que você está a estragar. Deus gosta se a pessoa ouvir a sua voz, obedece. Obedece mais que o sacrifício. Vem na igreja sem nada, mas o teu coração não posso voltar na igreja. Pela causa da oferta, não posso voltar na igreja. O primeiro sacrifício importante é a minha presença. Durante a semana nunca conseguisse o dinheiro da oferta, está procurando razão. Não vou na igreja porque não tem oferta. Você recebe no sofrimento dinheiro. Desde segunda-feira, não guardaste dinheiro da oferta, nem de pagar transporte. Domingo vai dizer que não tinha oferta, por isso não fez. Tem razão. E Deus não vai se agradar nisso. Por que não negaste beber gasosa, guardar dinheiro a partir de segunda-feira porque é sofredor? Não sabe observar, acompanhar a sua palavra é mais que a gordura dos animais que você está a guardar. A Bíblia diz assim, observar. Deus observar aquela palavra. Eu vou acompanhar. O que Deus tinha dito para mim? O que Ele disse para mim? Acompanhar aquilo. É mais que aquele que vai trazer a gordura. É obrigado, Deus diz. Na igreja. Tem que vir às 7 horas. Vou vir às 7 horas. Vim 7 horas. Mais que a pessoa. Eu cheguei 10 horas porque estava a procurar envelope de colocar dinheiro. Começa a arranjar o envelope. A partir das 5 horas. Observação da palavra. É mais que a gordura. A pessoa está a fugir da igreja. Vou dar meu dinheiro. A primeira coisa não é dar meu dinheiro.
6 dias do trabalho. 7e jour de adoration. 7º dia é de adoração. E os homens, quando estão a vir diante do Senhor, não vêm de mão banada. Sabe que as mulheres dependem da mulher. Pode lidar como não. Como é o homem que tem. Não pode vir de mão banada. A gordura de bois, da ovelhas, de cabrito, não ultrapassa a observação da palavra. Deus disse a mim para mim levar a não vou dar como todos. Você não pode dar como todos. Tem que observar a palavra de Deus. Para me dar a gordura, tem que fazer de joelhos. Se disseram tem que vestir vermelho, de cor vermelho para me dar, vem dar. Na Penel bapesi na tenir au fond de l'église. Na Penel deram qual é a cor que vão vestir para abrir a igreja. Essa cor é quase como aquele que espírito que está ali. É semelhante daquele da igreja. Somos obrigados a observar a palavra. Somos obrigados. Mesmo é semelhante da católica. Somos obrigados a observar aquela palavra. Deus sabe qual é o espírito que está naquele corpo. Ninguém pode ficar oposto à vontade de Deus. Ninguém pode ficar oposto no sentimento de Deus. Ninguém fica oposto no plano de Deus. Resistência não é grande coisa. Deixar só o rei. Matar tudo somente o rei. Tirou não é para comer, é para oferecer a Deus. Eu que você mandei, se costumo a receber a oferta, esses aqui não vou. Por que resistir a Deus? A desobediência é culpado como a bruxaria. Aquele que desobedece, que resiste a Deus, é como bruxo, com bruxo, com desobediente, são da mesma mãe. Quero te ajudar. Levanta, você senta. Vai, você volta. Não come, você come. Come, você nega de comer. Faz sempre contrário. Você é desobediente. Diretamente é que bruxo. Aquilo é a Bíblia. É a Bíblia. Todos aqueles que é desobediente, de modo que o bruxo é, de modo que ele é também. Como normal não pode fazer o que faz. Você faz, a Bíblia diz, você faz contrário. Você é bruxo da tua própria vida. A desobediência não vai ser bruxo de uma outra pessoa. Se você está a tornar assim, assim Deus lamenta. Eu sou bruxa. Sou bruxa da minha própria vida. Eu sou bruxo da minha própria vida. Mamãe Florence, uma mamãe Florence que está a descer no altar para ir na graça divina, para dizer que é a mesma igreja. Não faz. Nem um dia vai subir no altar do Peniel. Todo mundo vai ficar vagabundo. Se disser que vamos suplicar, desde aquele dia pode pregar. Já te tiraram do altar. Deus não te conhece mais. No dia que você desobedecesse naquela coisa,
É no mesmo dia tornar-se bruxo. É no mesmo dia tornar de modo que está. Não fala, não faz, não vai. Desobedeceste. Ontem na Penha nos pregamos. Segundo Samuel 24. De 25 até lá embaixo. Davi sentiu o desejo de contar o povo israelita. Muita gente. Começa a contar esse povo israelita. Tem que ter alguém. Tá vendo? Quando você está saindo, está tornando bruxo, a pessoa estava lá. O rei. Esse não é a bruxaria. Você vai contabilizar o povo de Deus? Não sabes. Deus pode multiplicar o povo vezes 100. A Bíblia diz assim. Havia alguém que te proibiu para não fazer. Não faz. Ali era a pessoa. Quando tornaste desobediente, diretamente bruxo. Ficou zangado porque Israel. Faz número, conta o povo até na Judeia. qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Para contabilizar o povo, para saber. Joab dit au roi, chef de l'armée, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux. Et que les yeux du roi, mon Seigneur, les voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Deus está continuando a criar. O povo está crescendo. Quando está numerado, você vai saber que você vai dizer, Deus está mandando as pessoas no céu. Quer descobrir. Os teus olhos está a ver já. Que há uma multiplicação ali. Amém, igreja. Tika kosala yango te. Deixa, não faz aquilo. Kosala yango te. Não faz. Kosala yango te. Não faz. Bible lobby. Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. O rei resistiu na ordem. Alors jamais on a lobby, on a lobby. O rei disse o que eu disse aqui. On a oyoka. David, verset 10, sentit battre son cœur. Après qu'on comptait battre, David sentiu coração a bater. Depois de contar o coração bateu. Quando lhe conselharam, não ouviu. Agora, quando contou, o coração bateu. O que eu fiz? Agora eu não estou a conseguir contabilizar. Deus está multiplicando as pessoas pelo caminho. Por que eu fiz? J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, l'Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Verset 12. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Vai dizer a Davi, choisis-en un, Senhor, et je t'en frapperai. Coisa te ofereço. Kasi bapasi yo nazotinda eza misato mpona moko. Escolha só um. Olingi nini? Veux-tu 7 années de famine dans ton pays? Quero 7 anos de fome no teu país. Desobediência. Desobediência. Bapasi misato ya minene. 13 sofrimentos olingi bambula 7 ya nzala na pays na yo. 7 anos de fome no teu 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront. Ou 3 meses de corrida com teus inimigos. Todos os dias estou a sonhar o que fizeste. Se você desobedecer, sempre corrida. Ou bien nzala na pays. Ou fome no país. Ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Você escolhe
vou responder naquele que me mandou. Desobéissant. Você é desobediente, Deus vai mandar doença. Escolhe só um. Bíblia lobi nzamba atindi anja anyolusi loboko abani kosili sabato. Deus wana mandou, Davi apesi réponse te alobi o anjo, levantou a mão, ngana começou seki deja bolimbisi matar as pessoas. soki koboma eza ngai na tata na ngai ndako ya tata na ngai bato basali nini wana nzambe soki atuni yo akozela olisu réponse te que a casa do meu pai. E assali déjà. Ali Deus não vai te dar resposta. Já fez. A proteger. O anjo que protege. Se você brincar com Deus, changer como anjo destructeur. Vai mudar e tornar anjo destrutor. Mandou o anjo. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin. O Senhor mandou a peste em Israel no tempo fixado. Il mourut 70 000 hommes parmi les pestes. Morrerão 70 000. 70 000 Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire. Como o anjo levantou a mão para destruir Jerusalém. Et il dit à l'ange qui faisait périr les peuples, assez, é demais. Retire maintenant ta main. Tira a tua mão. Assez. Elle a qui se regretté. Deus também lamentou-se. Desobediência é muito moco. A desobediência de uma pessoa matou muita gente. Davi está aí. Ofrande na peça nzambe. Para me dar a Deus. Muito azul será masomo pôr na peça ofrande. Pessoa está a pecar. Fazer cabelo ofrande alobi. Dega ya mnene boyenga mtu na sali masomo. Então, ao oferecer crime como esse, oferta a uma outra pessoa. Verset 24. Mais le roi dit à Ravna, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. Au moins désobéissance et résistance na yo. Aussi le sabbat. Depuis mon koloba yebisa sala boy. Soki o continuera na yo. Se continuava. Makambo elenge koye la famille. Essas coisas não caíam na família. Mataste muita gente. Ngamto na sali masumo ofrande foi de mana maboko. Eu que fiz, eu que cometi, a oferta vai sair da minha mão. Me yo ba pese la yo. Mas você tem que Oya resista ga ezayo. Que resiste você. O ba pese a ofrande ezayo. Que dá oferta é você. Por isso até hoje. Resistência. A resistência. Samuel alobi. Samuel diz. Bongo resistência. A resistência. Português lobi ni lengale lobi ni. Verset 23. Desobéissance na kindokeza iloko moko. Disseram. Resistência yango. A rebelião é essa diferença na idolatria tem muito azwaka bikeko asali sali. Azofuka mela bikeko. Porfiar é como iniquidade, idolatria. Como desprezar a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou como rei. Tornaste Saul como Samuel yokanga mawa. Então diz Saul, pequei porque natosaki liloba ya nzambe te traspassado na bana obanga peuple oyo bayebisaki ngai eu tinha medo desse povo me toboma banyama oyo ya mafuta te para não matar essa animais de gordura walimbisa ngai agora me perdoa pelo pecado que eu cometi. telema wana nga nafuka volta comigo para que adore o Senhor. Samuel disse não. Como rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei. Uma pequena coisa. Tornaste bruxo. E você adora os ídolos, aquele que te curam. Até Samuel chorava. Deus, se rejeitar alguém. A rejeter muito alobi te ngai na yo tokoyokana te. Você comigo não vamos se entender, acabou. Lhe levou até na morte. Jacques 4. Tiago 4. Verset 5 a 10. Versículo 5 até 10.
Croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Ok. Bien, ici 5, Jacques 4, verset 5. 5. Jusqu'à 10. Até 10. Ou cuidai-vos que em vão diz a Escritura que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Saiba que esta palavra fala em vão. Deus colocou seu Espírito em nós. Ele sempre o protege. Ao contrário, une grâce plus excellente. Dá ao contrário, uma graça excelente. Se você resiste a Deus, como desobediência, Deus diz algo, você fala outro. Deus é zeloso nisso. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Ele maior graça dá antes. Ele dá graças fortes. C'est pourquoi l'écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Portanto, diz Deus resiste aos soberbos e dá porém graça aos humildes. Quem resiste à palavra de Deus, Deus resiste. Deus disse, você não quer obedecer, ele vai te resistir. Desde que colocaste a mão, te mandaste aquela vez negar, te disse aquela vez negar. Agora você quer que eu possa te ouvir. Ele também vai te resistir. Vai fazer graça naquele que é humilde. Levanta, vai. Deus lhe faz graça, não é pequena graça. Todos aqueles que resistem a Deus, ele chama orgulhoso. Soberba, ele costuma lhe resistir também. Você não gosta de ouvir, ele também não vai te ouvir. Que está vivendo a resistência de Deus. Você lhe resistisse, ele também vai te resistir. Vamos ver que vai ficar cansado. Graça vai fazer. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Kasi botosa nzambe, soki nzambe alobi, bo vous soumettre. Bo résister ennemi. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Resistai o diabo fugirá longe de vós. Olha, resistir nzambe, il faut résister diable. Além de resistir Deus, tem que resistir o diabo. O diabo vai te colocar algo nos ouvidos. Fala, não vou falar. Se você resistir o diabo, vai fugir longe de si. Ofende, não vou ofender. Vai te fugir. Você resiste Deus que pode fazer o bem. Approchez-vous de Dieu. Aproximai-vos de Deus. Ele se approchera de vous. E ele chegará a vós. Se você está longe, Deus chegará longe. Tem de chegar nele, Deus vai chegar a vós. Nettoyez vos mains pécheurs. Limpai as mãos vos cœurs pecadoras. Limpai as mãos pecadoras. E vós de duplo ânimo, purificai o coração. A pessoa não possa resolver o seu assunto. Não toma consciência da sua situação. Se soubesse o estado que você se encontra, você não vai esperar que Deus te aproxime. Sinta a vossa miséria. Senta as vossas misérias. Desgraçado. Naquele dia. Miserável. Desgraçado. Se não te fazer graça, você é desgraçado. Deus diz, sinta a vossa miséria. Você resistisse muito a Deus. Ele também te resistiu. Você agora miserável. Tem que se sentir só sofredora.
Deus me privou a graça. Come no suor. Bebe no suor, é verdade. Eu tinha resistido a Deus. Tem que sentir a minha miséria. Eu tinha me dito aquela vez. Se obedecesse naquela vez, se obedecer hoje, vai ver uma coisa. Se for aquela vez, ali, aleluia, amém. Eu vendi o meu código. Nakangisi $50. O sábado que eu tinha vendido, amarei $50. Mandei os filhos. Nunca. Quando lhe abriram os ouvidos, vendi. Eu apanhei $50 do lucro. Se fosse aquele ano que tinha, seria quem? Se Deus dar o código, te mudou a história. Você é obrigado para dizer qual é o meu código. Não código grande como pequeno, somente código. É código grande como pequeno. Exato. Não há. Que vem de Deus. Capacité aux anango. Ele sabe que a capacidade de Deus. Por isso vai gerir bem. Amém. Melhoraste há muito tempo. O importante é estrito a santidade. Estrito santidade. Ele seria já uma pessoa. Ele também com ovo a vender as pessoas. Já trazer as pessoas. É possível? Sim. Estão a comprar nele. Como é o código? O nível de Deus. Lá vão dar porcentagem mesmo com bato oyo badefi nayebi te bato bazaki ebele nani azwi nga maki ata ayebi te makasi na ye pourcentage na ye mas a sua força a sua porcentagem yango wana é assim stratégie wana aquela estratégia tem que vir de Deus okozwa oyo ozocharge olie bato bakende kuna ozoteka na même prix não ozo comprendre elali yango azwaka nini tá vendendo o mesmo preço mas esse é ali o que espera. Afinal de contas, é contrato. Mas ela não sabe. Onde vai balimete? Está a ver fósforo? Balimete, mona oia te cara, vou complicar. Senhor, vou complicar a filha. Se os clientes lhe fugiram... Depois bater cagango. Você desce. Localizar 200. Como 200? Na tigara colher até 200 monco. Nunca comi nenhum 200. Odeto mtastoka kaya ngombongo. É o Odeto que costuma trocar. Tosoma na 11. Compra 11. Agoteka 20. E vem 200 wana uzomundo. Aquele 200 que você está vendo. Tosoka intere 9.000. Awa pistis. Lucro de ala kisi biso esiga izana 10.000 kwambe. 9.500. Pistis nos mostrou onde 2.000. Sigo biso ngai ndena zozwa 10.500. Eu agora estou a receber 10.500. Na lega yango te na ebite komi. Não come, não sei se já chegou agora, aquele 200. Ponzamba lo bateka. Por Deus tinha dito vende. Na linha na yeba 200 plus 200. Quer saber 200 mais 200? Esse ali 400. Fez 400. Plus 200. Mais 200. 400. 400. So iba sengi kuna. Se pediram bazuluka nanye akosomba soki nini? Quem vai vender? Batia singa ya kura kuna. Que colocar. So iba nyinga bazo contribuer 2.000. Ngai pena zana 2.000. Esa 2.000 na ngai ya. 2.000 2.000 na ngai ya. Banyo zo contribuer ngana contribuer te. Outro tá contribuindo, não vai contribuir. Longola loboko na yo. Tira a mão na bochecha. Basi ba longola yo kala. Já te tiraram muito tempo. Ozandoki a vida yo. Você é bruxo da tua própria vida. Desobediência é kindoki. Desobediência é a bruxaria. Eu petata no ya kufa mama na yaza. Você também, teu pai é morto. Papa akufa mama na yaza. Nga pepa mama akufa mama na ngaza. Eu também, meu pai faleceu, a minha mãe está.
tozambe yango kasi mesma coisa. Aqui vocês andam muito, teu papai na bicho onde assume. Ninguém, meu pai te ajudou, não. O código que te deram é aquele. Muito a sentir miséria, só sinta a sua miséria. Soyez dans les deuils. Você é matanga. Fica no óbito. Resistência. A resistência. Na resistência, mingi. Mesmo tu a secar a caca. A pessoa só sorri. Você é matanga, ao contrário. Contrário, faz óbito. Ele ali, eu ia muito, eu Florença, eu benga. Mas ele pensa que não bom, eu ia. Ele ali conhece alguém que Florença pode ligar que me dá dinheiro. Conhece? Não tem. Sentez votre misère. Sinta a tua miséria. Não é desobediente. Ele me fez chorar. Soyez dans les deuils, au contraire. Seja no óbito contrário, no óbito. Au contraire. O contrário. Resistência nanga. A minha resistência é aquilo que me tornou de modo que eu estou. Tem que fazer o óbito todos os dias. Se eu ouvir o meu colega não chegava nesse nível. Tem que levar o óbito. Il faut que ça no óbito mikolo nyonso. Todos os dias. Na perda é louco depuis bayebisa. Mais yo, você kagalokola batu nyonso. Você sorriso como todos. Azomona pasi na yete. Não tá vendo teu sofrimento. Não faz óbito. Soyez dans les larmes. Ela que se for bakuta mikolo nyonso. Esteja a lagrimar. Sempre a chorar. Desobediência não vai. A minha desobediência. Mukolo bayebisa kende ngana zongi. O dia que me disseram vai eu voltei. Foi no dia que aquele homem não estava. Por isso tornei assim. Il faut bakuta yo dans les larmes mikolo. Tenho que te encontrar a lagrimar todos os dias. Senhor. É a minha culpa. Como a paciência casque? Seja com uma paciência de casque. Mostra. Deus. O que eu sou é sozinho. Não é pai. Não é bruxaria do pai. Te encontra todos os dias a chorar. Deus, será que diz? Deus ouve. Deus costuma ver quem está em lágrima, quem está em antidoto me mostraram alguém a chorar. Não é minha diqueta. Olha a dor que sai no fundo do coração. Está a chorar. Você chora quando acabar começa a ofender. Basta te pisar. Por isso o desejo de viver acabou. Mesmo te pisar. Kasi banyati yo poza na posa ya vivre te ona moni na vie en tout cas ya precisa mais de vida. Vous allez dans les larmes. Tem que estar a chorar lágrimas. Se te disseram te fizeram assim. Você está andando. Está caminhando. Já te amarraram, você mais está andando. Assim. Resistência. Que votre rire se change en deuil. Que o vosso sorriso muda no óbito. Além de sorrir, você só no óbito. O que é que vai me mandar a sorrir? Essa vida que eu estou a levar. Essa vida eu vou rir. Como que eu vou sorrir? Porque nada que está a dar certo é a minha desobediência. Deus tinha me dito. Tornei mulher de óbito, homem de óbito. É votre joie en tristesse. A vossa alegria, a tristeza. Tem que ser triste para pôr na etana. Tem que ser triste em relação do teu estado. Aquele que resiste a Deus, quando as coisas escurecem, ele também costuma sorrir. Está a sorrir o quê? Deus está a te sentir pena. Quando os outros estão a comer, você também a comer. Deus costuma resistir os orgulhosos. Você humilhez-vous devant le Seigneur et resistir mesmo Deus falou. Você deve se humilhar diante de Deus. Profecia.
Profecia. La résistance consiste dans les positions. A resistência consiste na posição. Soki nzambe abengi olobi oza resistant. Se Deus te chamar, dizer que você é resistente, elakisi eza na position oyo ozalaka nango. Tem posição que você costuma ter. Nzambe aza na position. Deus tem yo uma oza na posição. Position. Você também tem uma soki posição. Resistir nzambe. Se resistir a Deus, nzambe aoresistir yo. Deus vai te resistir. biloko eza mibale. Duas coisas. Na monde ya resistance oyo. No mundo da resistência. okoti na influence oyo mema tuna defiance. Você entrasse na influência que leva a pessoa na falência. Eza na ba position. A posição. O resistir ngai. Me resististe. Yo muto resistir ngai nzambe. Você é homem, resistir seu Deus. Ngai nzambe na o resistir. Eu também vou te resistir. Na biloko mibale oyo. Nessas duas coisas. Eza ba position. São posições. Muto azwi position. O homem tomou ele ali akozwa position mpona yaya na ye. Ele ali vai tomar posição para sua irmã mais velha e a Amanda vai tomar posição da sua. Position wana bamonaka yango te. A posição não se vê. Resistance. A resistência. Bamosusu kosala semblant lokola. Outro fazer semelhante. Mas a position. Mas a posição. Oyo muto azwi. Que a pessoa tomou. Basi bazwaka yango mpona mibali. Mibali bazwaka mpona basi. Bavoisin bazwaka mpona voisin. Bakolege bana ya mama lekino mama colega da tia. Message bazoteya yango wana. Tia mais velha. A mensagem jubile ezosila. O júbilo está acabado. Pona nini olongaka te? Por que você não vence? Por resistaka. Porque você resiste. Yango nzamba resistaka yo. Por isso Deus costuma te resistir. Les différentes positions. A diferença posição. Yo mto resistaka na nzamba. Você que resiste primeiro a Deus. Après na retour ye peut résister yo banulela. De volta Deus vai te resistir. Yoga position. Você a chorar então position ya muto. Ou essa posição do homem. Molimbisa. Desculpa. Tá na posição ya. Nzamba tá lisa que posição ya. Deus mostrou a posição do homem. Posição nini? Que posição é essa? Que posição? As mãos aonde? Se está chorando, vai pôr as mãos no bolso. Essa posição no bolso. Que posição? Vaidade, né? Orgulhoso. Vaidosa. Quer dizer orgulhoso, vaidoso. Romains 1, 22. Romano 1, 22. Você vai perguntar a Deus se eu te resistir com a posição é aquela. Se colocar as mãos no bolso. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Vaidade, papai, não português. Tanga kasi português kuna. Eles se odete tanga vender. Se vanglo. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Se vantant. Dizendo. Balobaka bazali bato ya mayele. Nzoka nde bazali bazoba. Nzambe mutu ayebisaka bango baza bato ya mayele obi mutu ye moko alobaka. Deus que se disse são sábios ou o homem próprio que se disse que é sábio? Resistência yango. A resistência é aquele. Nzambe azomona yo oza fu. Deus está a dizer que é louco e você está a se dizer que eu sou sábio. Sublinha, orgulhoso, vaidoso. Alobaka. Fala, eu sou. Mas Deus diz, eu estou a te ver loucos. Estou ali boma. Posição de Deus. Posição de Deus.
Position nzambe. Posição de Deus. Posição do homem é a posição de Deus. Se o homem resistir a Deus, e Deus também está a lhe resistir, Deus fica assim de pé. Se Deus pisar assim, calcanhado, você vai ficar cansado. Ali é você que lhe resistiu. Mas Deus, se te resistir, braço cruzado, ele faz assim. Ele vai pisar no cruza os braços, no pé direito vai pisar, acabou o calcanhar. Dieu pique le talon droit. Deus, o calcanhar direito. Bras croisés. Braços cruzados. Salmo 29, verset 10. Salmo 29, versículo 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. C'est l'Éternel qui donne la force à son peuple. O Senhor que dará força ao seu povo. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Deus que te dá força, por isso está andando, para você fazer assim. Se ele ficar de braço cruzado, você vai ficar cansado. L'Éternel se vante de ses œuvres. O Senhor se vante. O Senhor se orgulha com as suas obras. Desde que eu sentei no meu trono, desde o tempo de Noé até hoje, eu estou sempre lá. Você onde colocar as mãos de manhã, pode ficar naqueles bolsos. Vão te tirar outro sítio. Vimos outro filho que cozinhou, que bateu fundo. Começou a cozinhar, cortou a primeira parte. Ele caiu. Ela caiu. Com a panela nas pernas. Levaram no hospital. Tornou muda. Deus, desde que ele está no seu trono, do tempo de Noé, do dilúvio, ele estava sentado no seu trono. Ele é eterno. Não precisa de resistir. Ele que vai te resistir. Ele que dá força. Você não tem tempo de tirar os braços de Deus. Ele tirar o seu pé. Do outro sim. De Deus. Pode mexer mesmo. Esse é pequeno, esse é pequena. Pequena árvore. Chama aquele homem forte para tirar. Mesmo tirar esse que puseram. Dudu tira. Jocelyn, pode tirar. Boa tarde. Numero na yo nazomona yango na nini te na liste na WhatsApp yango nazomonela kaka wanayebi te soki eza wapi. Ok, nzambe asunga yo amona evolution eza ndeni fo kobengaka soki okoti na kati oza pene na yo obengi. Ok, grâce ya nzambe ebila yo emona ye mpe mosika na bato mipene na nzambe esalaka bato miséricorde. Soki okomi pene na ye okoti obengi nga nasala service na kombo na Yesu Kristo. Amen.